Bolsonaro tem agora a sua mais importante missão política. Foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais e chega ao segundo turno como líder das pesquisas. E conversa agora com o estado do Piauí, através aqui da TV Cidade Verde. Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigado por aceitar essa nossa entrevista. Com satisfação, quero agradecer ao Nordeste, a votação maravilhosa que tive lá. Inclusive, entre as 9 capitais de estado, nós ganhamos em 5. Meu muito obrigado, Nordeste, pela confiança depositada em mim por ocasião do primeiro turno. Candidato, queria começar conversando com o senhor a respeito de um episódio que marcou o Brasil, que foi o atentado que o senhor sofreu. Como é que isso mudou a vida do senhor, a sua rotina, o seu cotidiano e a sua relação com os eleitores? Mudou, não há dúvida, né? Essa possibilidade a gente estava em nosso radar. Um ato de violência, uma pedrada, mas não uma facada. Bem, aconteceu. Eu estive à beira da morte em 2 oportunidades, não só lá em Juiz de Fora, bem como numa nova cirurgia em São Paulo, que começou às 9 da noite e acabou às 5 da madrugada, que não foi uma facada de uma pessoa que deu uma facada, não vê briga de bar acontecer. O cara bateu e rodou, então era um cara que foi para matar. E logicamente que muda a vida da gente, tá certo? Eu, infelizmente, não posso mais fazer aquilo que vocês viram fazendo pelo Brasil, se entregando, né, se jogando nos braços do povo em aeroportos e outros eventos, porque a possibilidade real de um atentado para me tirar de combate existe. Inclusive mudou completamente a minha rotina. Eu costumo dizer, né, que a minha vida está muito parecida com a do Sérgio Moro. Ele não tem liberdade para sozinho na padaria ou ir passear com a sua família no shopping. Eu não posso mais sair de casa sozinho. Mas eu e ele, com toda certeza, né, sabíamos dessa dificuldade que teríamos e da liberdade que nós perdemos. Mas é por uma causa justa. Em grande parte, eu estou aqui também, graças ao trabalho de Sérgio Moro no combate à corrupção. Bom, o senhor agora, nessa reta final de campanha, foi alvo de uma denúncia de que estaria impulsionando as redes sociais com a ajuda de empresários. Isso, inclusive, virou um processo no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor viu esse episódio? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Primeiro, a matéria surgiu na Folha de São Paulo, um jornal de sempre, um jornal que não tem qualquer compromisso com a verdade. Até acusaram um tempo atrás, no dia 10 de janeiro, tem uma funcionária fantasma lá em Angra dos Reis. E nesse dia 10 ela estava de férias, por coincidência, né, para azar da Folha de São Paulo. Matéria pregada, né, plantada, que deu chance aí, oportunidade para a esquerda, PT e PDT, entrar com ação no Supremo e anexando uma xerox do jornal Folha de São Paulo. Não tenho qualquer contato com o empresário, nunca pedi para ninguém fazer isso. Afinal de contas, nós dominamos as mídias sociais desde muito antes de começar as eleições. Eu não tenho 7 milhões de seguidores no Facebook de agora. No meu Facebook, nunca impulsionamos nada, nunca pagamos 10 reais para impulsionar qualquer coisa. É um desespero por parte deles. E digo mais, para você derrotar o PT, você não precisa de mentiras, de fake news. Você derrota o PT com verdades. O estado do Piauí é um estado forte no agronegócio, na produção de soja, de milho, e carece sempre de infraestrutura para o transporte desse tipo de produção. E o agronegócio tem sido o grande motor da economia brasileira. O que o senhor poderia assumir de compromisso de investimentos nesse setor do estado do Piauí? Olha, de há muito eu tenho um bom relacionamento com a bancada do agronegócio em Brasília. E visitei várias feiras de agronegócio pelo Brasil. Já plantei 30 hectares de arroz em 1979, sei das dificuldades. O que eles pedem, e eu há muito luto por isso, nós estamos sintonizados. Eles querem uma segurança jurídica para sua terra. Você não pode acordar hoje e de repente tomar conhecimento no jornal que a sua fazenda vai ser demarcada como terra indígena. Você não pode ter a sua fazenda invadida e de repente você entra com uma reintegração de posse e de acordo com o lado ideológico daquele governador, ele não cumpre a reintegração de posse. Eles não querem mais viver com o fantasma da indústria da multa. Tudo é multa para cima deles. Eles não querem continuar sendo lembrados pelo Estado apenas na hora de arrecadar, como querem mudar a Lei Candir para cobrar ICMS dos produtos aí, os commodities do campo. Então esse compromisso nós temos com ele, se eu for presidente, via projeto de lei, a maioria dessas questões, nós as submeteremos ao parlamento para dar paz ao homem do campo, para que ele até aumente a sua produtividade e tenha então uma garantia de que ele vai trabalhar em paz em sua terra.
Complemento, no que depender de mim, as ações do MST serão tipificadas como terrorismo. Esse pessoal não pode continuar levando terror ao campo e ficar imune em nome do movimento social. O senhor conheceu de perto o litoral do estado do Piauí, cidade de Parnaíba, o litoral piauiense. O que pode se assumir de compromisso para garantir que o turismo seja também uma alavanca no desenvolvimento do estado? Você é uma região para portos lá, para navios de cruzeiro, o governo federal dará sua parcela de contribuição e buscaremos recursos na iniciativa privada para que tenhamos, quem sabe, um porto lá operado pela iniciativa privada, já que o governo carece de recursos para obras aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, por que o turismo dá certo quase que no mundo todo, não dá certo aqui? Como é que se vai mais gente na Torre Eiffel do que no Brasil como um todo, com tudo que nós temos? O Delta do Parnaíba, temos aqui os lençóis maranhenses, região amazônica, os pantanais mato-grossense, Chapada e Veadeiros, entre tantas e tantas outras coisas aqui no Brasil. O que não dá certo? Primeiro, você aportar um navio no Brasil de cruzeiro custa 20 vezes mais caro do que aportar um navio fora do Brasil. Nós temos uma questão aqui de reciprocidade de visto. Apesar do último governo aqui ter dado uma atenuada nessa questão, tem certos países que você tem que dar o direito ao visto de turista sem a reciprocidade. Ninguém da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul quer vir para o Brasil aqui, procurar emprego aqui e ficar aqui. Não, eles querem fazer o turismo embora. Então nós devemos facilitar esse visto. O visto eletrônico poderia ser nesse sentido. Em parte o governo já está tomando providência nesse sentido. O Brasil não está entre os 40 países do mundo que recebem mais turistas. Está errado. Se você conseguir, inclusive, equacionar a questão da segurança, você fará com que a iniciativa privada parta para a infraestrutura e nós possamos fazer valer em nossa balança, o nosso PIB aqui, recursos vindo de turismo. Bolsa Família. O que o senhor tem de meta para o Bolsa Família, de objetivos? O eleitor piauiense se preocupa com esse assunto. É comum em época de campanha o PT pregar junto ao Nordeste e outros pontos do Brasil, onde tem uma quantidade de pessoas beneficiadas do Bolsa Família, dizendo que o outro lado vai acabar com ela. Mentira do PT. O PT, sem mentir, deixa de ser PT. Pregaram isso no Nordeste. Digo mais, uma proposta do nosso vice, o João Mourão, para que nós concedêssemos o 13º para o Bolsa Família sem aumentar a despesa. De onde viria esse recurso? Do combate à fraude, à corrupção, ao desvio. Dá para dar o 13º para eles e faremos isso. E deixe bem claro, e quando eu falo, não tem fake news, não preciso mentir. Em 2006, o Senado aprovou o 13º Bolsa Família. O projeto foi para a Câmara. Relator, doutor Rosinha, do PT do Paraná. Então, o PT, na Câmara, como relator, foi pedido o arquivamento do 13º para o Bolsa Família. Esse é o PT que diz que defende os mais pobres. O senhor faz ataques e críticas ao Partido dos Trabalhadores e o estado do Piauí, no primeiro turno, deu 63% de votos a Fernando Haddad, elegeu um governador em primeiro turno do Partido dos Trabalhadores, que é o governador Wellington Dias. E ficou uma preocupação, como é que vai ser a relação eventual do senhor, se for presidente da República, com o estado que tem um governo do PT? Não é apenas o Piauí, não. O Maranhão reelegeu um governador do PCdoB. É a proposta da nossa equipe econômica que a gente traduz em menos Brasília e mais Brasil. Tudo que nós pudermos mandar de recursos para estados e municípios, nós mandaremos. Estados e municípios, então, vão definir quais são as suas políticas internas. E mais, nós não podemos prejudicar o povo do Piauí, qual estado que seja, porque tem um governador que não se alinha ideologicamente conosco. Isso não existe. Vamos tratar todos os estados de forma republicana. A relação também política com esses governadores? Vamos conversar. Lógico que tem, qual estado que não tem problema? Estamos prontos para conversar e buscar soluções para todos os problemas aí. Não é fácil, mas pode contar com a nossa boa vontade, independente do partido do governador daquele estado. A estiagem é um problema que afeta muito a economia e a realidade do piauiense. O estado, embora esteja ali entre dois grandes rios, São Francisco e Parnaíba, ainda sofre com os problemas da estiagem. Como é que isso tem despertado a atenção da sua equipe e do senhor? Estive há um ano e pouco em Israel. Nessa semana recebi a visita do embaixador de Israel, onde temos conversado sobre isso. Quando estive lá, um estado pequeno, Israel, menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe, mas é um estado de primeiro mundo. E fui ver a agricultura deles, bem como a piscicultura, criação de peixes.
Lá chove menos do que o semiárido nordestino. E lá eles têm uma agricultura que lhes dá a garantia alimentar, eles exportam para a Europa. Essa tecnologia já foi mais que costurada por nós. O Estado de Israel quer colaborar conosco e trazê-la para cá. E podemos praticar na agricultura, na fruticultura, em tudo. Nós queremos as soluções definitivas para o Brasil. Chega de... Vamos ter caminhão-pipa? Lógico, vai ter que continuar, não tem como acabar o caminhão-pipa. Mas se for possível você substituir, por exemplo, máquinas para dessanalizar a água do mar, máquinas israelenses, você vai colocar naquele local. Não só água do mar, que você pode puxar, bem como águas dos nossos aquíferos, que são salobra. Dá para fazer isso, porque o mundo aí fora, no caso de Israel, tem tecnologia para tal, e nós queremos isso para o nosso semiárido, para o nosso povo nordestino. Educação. Candidato, as escolas brasileiras, além da necessidade do Brasil de ter um país cada vez mais alfabetizado, tem também um problema que é a violência dentro das escolas. Como é que a educação está pensada dentro de um futuro eventual governo Bolsonaro? Eu estou com 63 anos de idade, no meu tempo não tinha isso. Quando o professor entrava na sala de aula, os alunos se levantavam. Ninguém fazia algazarra, não tinha bagunça. Era dado o dever de casa, no dia seguinte era cobrado. Né? Se o garoto não entregasse, o pai era chamado na escola. Tem que voltar isso daí. Nós temos que fazer com que o professor tenha como exercer plenamente a sua autoridade em sala de aula. Hoje em dia se preocupa com sexo em sala de aula, ideologia de gênero, sempre muda o nome, né? É aquela história do kit gay lá atrás, que realmente o governo do PT, o ministro da Educação era o senhor Fernando Haddad, e quiseram embutir isso na escola. Ele nega, né? É lógico que ele nega, mas nós temos vídeo da própria Dilma Rousseff, em 2011, dizendo que mandou recolher esse material que era inadequado. Eu tenho filme nesse sentido. Eu tenho o filme do senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, dizendo, em audiência pública na Câmara, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme beijo lésbico para combater preconceito, combater homofobia. Tem vídeo, você buscar no YouTube, botar André Lázaro, Jair Bolsonaro, você vai ver esse vídeo. Então, existiu. Isso, inclusive, o teu estado, com toda certeza, os municípios do Piauí, com toda certeza, votaram o ano passado a inclusão ou não da ideologia de gênero em sala de aula. Quem mandou? Bem lá atrás, de quando o ministro, agora não era mais o Haddad, era o Mercadante, oficiou estados e municípios, todos os estados e municípios do Brasil para incluir nos planos estaduais e municipais a ideologia de gênero. Ele está negando por quê? Eu tenho, por exemplo, Beto de Jesus, imagem dele, que era o vice-presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, etc., dizendo que o Haddad amarelou naquele momento, quando disse que o kit gay não havia sido estudado ainda. Quer mais prova contra isso? Você pai, você mãe, quer que seu filho aprenda sexo em sala de aula com 6 anos de idade? Homo, inclusive, afetivo? Ou hétero, não interessa? Um pai quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola? Infelizmente isso é uma verdade. O PT queria impor isso nas escolas. As provas estão aí. As câmaras municipais são testemunha disso, que votaram a inclusão, a grande maioria não acolheu, né? A inclusão da ideologia de gênero em sala de aula. Bom, de qualquer forma, o preconceito existe, precisa ser combatido. O senhor acredita que isso é uma política de governo? Sim. Olha, eu lembro do Morgan Freeman, um ator negro americano. Perguntaram para ele, né? Como combater o racismo? Ele falou, não tocando no assunto. Quando eu era garoto, não tinha essa história de bullying. O gordinho dava pancada em todo mundo. Hoje o gordinho chora. Isso seria empurrar para baixo do tapete? Não, não é empurrar, mas espera aí. Acontecem as brincadeiras entre crianças, então, elas estão ali se moldando o caráter. Você não tem que ter uma política para isso. Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Tudo é coitadismo no Brasil. Vamos acabar com isso. As políticas afirmativas, então, reforçam o preconceito? Reforçam, não há a menor dúvida, né? Por exemplo, a política de cota do Brasil está completamente equivocada. 70% dos afrodescendentes que entram na política de cota são bem de vida. Você tem que ter uma cota social, onde você inverte isso aí, você vai atender em 70% o afrodescendente pobre. Tá?
Agora, isso tudo é maneira de dividir a sociedade. Não devemos ter classes especiais por questão de cor de pele, por questão de opção sexual, seja lá por região, seja lá o que for. Somos todos iguais perante a lei. Somos um só povo, embaixo de uma só bandeira, um só coração verde e amarela. E quem, por exemplo, se empenhar, se dedicar pelo mérito, logicamente vai ter uma vida mais tranquila do que aquele que resolveu não se dedicar no seu tempo de jovem no Brasil. O senhor chegou a defender uma discussão da Constituição. Há problemas com a nossa? Que problemas o senhor vê e se ainda está em discussão a possibilidade de uma nova Assembleia Constituinte? Não, a Assembleia Constituinte está fora de cogitação, até não seria atribuição minha propor isso daí. Agora, pontualmente, eu desde 93, 94, eu luto, por exemplo, para modificar um artigo na Constituição para reduzir a maioridade penal. Eu acho que 18 anos está muito alto, né? Passar para 16 ou 17, para chegar num acordo até. Agora, pontualmente, nós pretendemos mudar a Constituição, sim. Nós tivemos, desde 88, em torno de 100 emendas que foram aprovadas. Agora, mudar como um todo, como o Chávez fez na Venezuela, isso o PT quer fazer, estava no programa deles, né, que eu chamo de programa Camaleão, todo dia muda, agora ele tirou de lá a ideia de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Viu a Haddad com Manuela Dávila, que diz claramente ela que é favorável ao aborto, que não acredita em Deus, e tá tomando a hóstia da igreja. Ou seja, na época de campanha, vale tudo para agradar o eleitor. Sou diferente desse tipo de gente. Candidato, eu queria agradecer a entrevista que o senhor nos concede, queria deixar o espaço para que o senhor se dirigisse ao eleitor do estado do Piauí. Eleitor do Piauí, do Nordeste, andei um pouco por aí, confesso que é apaixonado por esse povo. O meu sogro, o Paulo Negão, é natural de Crateús, Ceará, e dizer a vocês, né, que vocês são tão iguais como nós aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul ou do Norte. Somos um só povo, e com a união desse povo, levando-se em conta o que nós temos de bom aqui no Brasil, são recursos minerais, área para turismo, subsolo, temos coisas maravilhosas aqui. E unindo o nosso Brasil, sob a proteção de Deus, tenho certeza, nós seremos muito mais felizes no futuro. Meu muito obrigado mais uma vez pela votação maravilhosa que tive em todo o Nordeste. Tamo juntos. Jair Bolsonaro concedeu entrevista à Cidade Verde, concedeu entrevista a mim no Rio de Janeiro, assim como fez o candidato Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, que concedeu entrevista ao repórter Francisco Lima. Ontem você viu aqui na TV Cidade Verde a entrevista com o candidato do PT. Hoje, a entrevista exclusiva da TV Cidade Verde por Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Vamos acompanhar. Deputado federal desde 1991, Jair Bolsonaro tem agora a sua mais importante missão política. Foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais e chega ao segundo turno como líder das pesquisas. E conversa agora com o estado do Piauí, através aqui da TV Cidade Verde. Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigado por aceitar essa nossa entrevista. Com satisfação, quero agradecer ao Nordeste, a votação maravilhosa que tive lá. Inclusive, entre as 9 capitais de estado, nós ganhamos em 5. Meu muito obrigado, Nordeste, pela confiança depositada em mim por ocasião do primeiro turno. Candidato, queria começar conversando com o senhor a respeito de um episódio que marcou o Brasil, que foi o atentado que o senhor sofreu. Como é que isso mudou a vida do senhor, a sua rotina, o seu cotidiano e a sua relação com os eleitores? Mudou, não há dúvida, né? Essa possibilidade a gente estava em nosso radar. Um ato de violência, uma pedrada, mas não uma facada. Bem, aconteceu. Eu estive à beira da morte em 2 oportunidades, não só lá em Juiz de Fora, bem como numa nova cirurgia em São Paulo, que começou às 9 da noite e acabou às 5 da madrugada, que não foi uma facada de uma pessoa que deu uma facada, não veio briga de bar acontecer. O cara bateu e rodou, então era um cara que foi para matar. E logicamente que muda a vida da gente, tá certo? Eu, infelizmente, não posso mais fazer aquilo que vocês viram fazendo pelo Brasil, se entregando, né, se jogando nos braços do povo em aeroportos e outros eventos, porque a possibilidade real de um atentado para me tirar de combate existe. E que mudou completamente a minha rotina. Eu costumo dizer, né, que a minha vida está muito parecida com a do Sérgio Moro. Ele não tem liberdade para sozinho na padaria ou ir passear com a sua família no shopping. Eu não posso mais sair de casa sozinho. Mas eu e ele, com toda certeza, né, sabíamos dessa dificuldade que teríamos e da liberdade que nós perdemos. Mas é por uma causa justa. Em grande parte, eu estou aqui também, graças ao trabalho de Sérgio Moro no combate à corrupção. Bom, o
senhor, agora, nessa reta final de campanha, foi alvo de uma denúncia de que estaria impulsionando as redes sociais com a ajuda de empresários. Isso, inclusive, virou um processo no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor viu esse episódio? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Primeiro, a matéria surgiu na Folha de São Paulo, um jornal de sempre, um jornal que não tem qualquer compromisso com a verdade. Até acusaram um tempo atrás, no dia 10 de janeiro, que tem uma funcionária fantasma lá em Angra dos Reis. E nesse dia 10 ela estava de férias, por coincidência, para azar da Folha de São Paulo. Matéria pregada, plantada, que deu chance, aí, oportunidade para a esquerda, PT e PDT, entrar com ação no Supremo e anexando uma xerox do jornal Folha de São Paulo. Não tenho qualquer contato com o empresário, nunca pedi para ninguém fazer isso. Afinal de contas, nós dominamos as mídias sociais desde muito antes de começar as eleições. Eu não tenho 7 milhões de seguidores no Facebook de agora. No meu Facebook, nunca impulsionamos nada, nunca pagamos 10 reais para impulsionar qualquer coisa. É um desespero por parte deles. E digo mais, para você derrotar o PT, você não precisa de mentiras, de fake news. Você derrota o PT com verdades. O estado do Piauí é um estado forte no agronegócio, na produção de soja, de milho, e carece sempre de infraestrutura para o transporte desse tipo de produção. E o agronegócio tem sido o grande motor da economia brasileira. O que o senhor poderia assumir de compromisso de investimentos nesse setor do estado do Piauí? Olha, de há muito eu tenho um bom relacionamento com a bancada do agronegócio em Brasília. E visitei várias feiras de agronegócio pelo Brasil. Já plantei 30 hectares de arroz em 1979, sei das dificuldades. O que eles pedem, e eu há muito luto por isso, nós estamos sintonizados. Eles querem uma segurança jurídica para a sua terra. Você não pode acordar hoje e de repente tomar conhecimento no jornal que a sua fazenda vai ser demarcada como terra indígena. Você não pode ter a sua fazenda invadida e de repente você entra com uma reintegração de posse e, de acordo com o lado ideológico daquele governador, ele não cumpre a reintegração de posse. Eles não querem mais viver com o fantasma da indústria da multa. Tudo é multa para cima deles. Eles não querem continuar sendo lembrados pelo Estado apenas na hora de arrecadar, como querem mudar a Lei Candir para cobrar ICMS dos produtos aí, os commodities do campo. Então esse compromisso nós temos com ele, e se eu for presidente, via projeto de lei, a maioria dessas questões, nós as submeteremos ao parlamento para dar paz ao homem do campo, para que ele até aumente a sua produtividade e tenha então uma garantia de que ele vai trabalhar em paz em sua terra. Complemento, no que depender de mim, as ações do MST serão tipificadas como terrorismo. Esse pessoal não pode continuar levando terror ao campo e ficar imune em nome do movimento social. O senhor conheceu de perto o litoral do estado do Piauí, cidade de Parnaíba, o litoral piauiense. O que pode se assumir de compromisso para garantir que o turismo seja também uma alavanca no desenvolvimento do estado? Você é uma região para portos lá, para navio de cruzeiro, o governo federal dará sua parcela de contribuição e buscaremos recursos na iniciativa privada para que tenhamos, quem sabe, um porto lá operado pela iniciativa privada, já que o governo carece de recursos para obras aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, por que o turismo dá certo quase que no mundo todo, não dá certo aqui? Como é que se vai mais gente na Torre Eiffel do que no Brasil como um todo, com tudo que nós temos? O Delta do Parnaíba, temos aqui os lençóis maranhenses, região amazônica, os pantanais matogrossense, Chapada e Veadeiros, entre tantas e tantas outras coisas aqui no Brasil. O que não dá certo? Primeiro, você aportar um navio no Brasil de cruzeiro custa 20 vezes mais caro do que aportar um navio fora do Brasil. Nós temos uma questão aqui de reciprocidade de vistos. Apesar do último governo aqui ter dado uma atenuada nessa questão, tem certos países que você tem que dar o direito ao visto de turista sem a reciprocidade. Ninguém da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul quer vir para o Brasil aqui, procurar emprego aqui e ficar aqui. Não, eles querem fazer o turismo embora. Então nós devemos facilitar esse visto. Visto eletrônico, poderia ser nesse sentido. Em parte o governo já está tomando providência nesse sentido. O Brasil não está entre os 40 países do mundo que recebem mais turistas. Está errado. Se você conseguir, inclusive, equacionar a questão da segurança, você
fará com que a iniciativa privada parta para a infraestrutura e nós possamos fazer valer em nossa balança, o nosso PIB aqui, recursos vindo de turismo. Bolsa Família. O que o senhor tem de meta para o Bolsa Família, de objetivos? O eleitor piauiense se preocupa com esse assunto. É comum em época de campanha o PT pregar junto ao Nordeste e outros pontos do Brasil, onde tem uma quantidade de pessoas beneficiadas do Bolsa Família, dizendo que o outro lado vai acabar com ela. Mentira do PT. O PT, sem mentir, deixa de ser PT. Pregaram isso no Nordeste. Digo mais, uma proposta do nosso vice, o João Mourão, para que nós concedêssemos o 13º para o Bolsa Família sem aumentar a despesa. De onde viria esse recurso? Do combate à fraude, à corrupção, né, ao desvio. Dá para dar o 13º para eles e faremos isso. E deixe bem claro, e quando eu falo, não tem fake news, não preciso mentir. Tá? Em 2006, o Senado aprovou o 13º do Bolsa Família. O projeto foi para a Câmara. Relator, doutor Rosinha, do PT do Paraná. Então, o PT, na Câmara, como relator, foi pedido o arquivamento do 13º para o Bolsa Família. Esse é o PT que diz que defende os mais pobres. O senhor faz ataques e críticas ao Partido dos Trabalhadores e o Estado do Piauí, no primeiro turno, deu 63% de votos a Fernando Haddad, elegeu um governador em primeiro turno do Partido dos Trabalhadores, que é o governador Wellington Dias. E ficou uma preocupação, como é que vai ser a relação eventual do senhor, se for presidente da República, com o Estado que tem um governo do PT? Não é apenas o Piauí, não, o Maranhão reelegeu um governador do PCdoB. É a proposta da nossa equipe econômica que a gente traduz em menos Brasília e mais Brasil. Tudo que nós pudermos mandar de recursos para estados e municípios, nós mandaremos. Estados e municípios, então, vão definir quais são as suas políticas internas. E mais, nós não podemos prejudicar o povo do Piauí, qual estado que seja, porque tem um governador que não se alinha ideologicamente conosco. Isso não existe. Vamos tratar todos os estados de forma republicana. A relação também política com esses governadores? Vamos conversar. Lógico que tem, qual estado que não tem problema? Estamos prontos para conversar e buscar soluções para todos os problemas aí. Não é fácil, mas pode contar com a nossa boa vontade, independente do partido do governador daquele estado. A estiagem é um problema que afeta muito a economia e a realidade do piauiense. O estado, embora esteja ali entre dois grandes rios, São Francisco e Parnaíba, ainda sofre com os problemas da estiagem. Como é que isso tem despertado a atenção da sua equipe e do senhor? Estive há um ano e pouco em Israel. Nessa semana recebi a visita do embaixador de Israel, onde temos conversado sobre isso. Quando estive lá, um estado pequeno, né, Israel, menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe, mas é um estado de primeiro mundo. E fui ver a agricultura deles, bem como a piscicultura, criação de peixes. Lá chove menos do que o semiárido nordestino. E lá eles têm uma agricultura que lhes dá a garantia alimentar, eles exportam para a Europa. Essa tecnologia já foi mais que costurada por nós. O Estado de Israel quer colaborar conosco e trazê-la para cá. E podemos praticar na agricultura, na fruticultura, em tudo. Nós queremos as soluções definitivas para o Brasil. Chega de... Vão ter caminhão-pipa? Lógico, vai ter que continuar, não tem como acabar o caminhão-pipa. Mas se for possível você substituir, por exemplo, máquinas para dessanalizar a água do mar, máquinas israelenses, você vai colocar naquele local. Não só a água do mar, que você pode puxar, bem como águas dos nossos aquíferos, que são salobra. Dá para fazer isso porque o mundo aí fora, no caso de Israel, tem tecnologia para tal e nós queremos isso para o nosso semiárido, para o nosso povo nordestino. Educação. Candidato, as escolas brasileiras, além da necessidade do Brasil de ter um país cada vez mais alfabetizado, tem também um problema que é a violência dentro das escolas. Como é que a educação está pensada dentro de um futuro eventual governo Bolsonaro? Eu estou com 63 anos de idade, no meu tempo não tinha isso. Quando o professor entrava na sala de aula, os alunos se levantavam. Ninguém fazia algazarra, não tinha bagunça. Era dado o dever de casa, no dia seguinte era cobrado. Né? Se o garoto não entregasse, o pai era chamado na escola. Tem que voltar isso daí. Nós temos que fazer com que o professor tenha como exercer plenamente a sua autoridade em sala de aula. Hoje em dia se preocupa com sexo, sala de aula, ideologia de gênero, sempre muda o nome, né? É aquela história do kit gay lá atrás, que realmente o governo do PT, o ministro da Educação era o senhor Fernando Haddad, e quiseram embutir isso na escola. Ele nega, né? É lógico que ele nega, mas nós temos vídeo da própria Dilma Rousseff
em 2011 dizendo que mandou recolher esse material que era inadequado. Eu tenho filme nesse sentido. Eu tenho o filme do senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, dizendo, em audiência pública na Câmara, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater preconceito, combater homofobia. Tem vídeo, você buscar no YouTube, botar André Lázaro, Jair Bolsonaro, você vai ver esse vídeo. Então, existiu. Isso, inclusive, o teu estado, com toda certeza, os municípios do Piauí, com toda certeza, votaram o ano passado a inclusão ou não da ideologia de gênero em sala de aula. Quem mandou? Vem lá atrás, de quando o ministro, agora não era mais o Haddad, era o Mercadante, oficiou estados e municípios, todos os estados e municípios do Brasil para incluir nos planos estaduais e municipais a ideologia de gênero. Ele está negando por quê? Eu tenho, por exemplo, Beto de Jesus, imagem dele, que era o vice-presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, etc., dizendo que o Haddad amarelou naquele momento, quando disse que o kit gay não havia sido estudado ainda. Quer mais prova contra isso? Você é pai, você é mãe, quer que seu filho aprenda sexo em sala de aula com 6 anos de idade? Homo, inclusive, afetivo, ou hétero, não interessa. Um pai quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola? Infelizmente, isso é uma verdade. O PT queria impor isso nas escolas. As provas estão aí. As câmaras municipais são testemunha disso, que votaram a inclusão, a grande maioria não acolheu, né? A inclusão da ideologia de gênero em sala de aula. Bom, de qualquer forma, o preconceito existe, precisa ser combatido. O senhor acredita que isso é uma política de governo? Olha, eu lembro do Morgan Freeman, um ator negro americano. Perguntaram para ele, né? Como combater o racismo? Ele falou, não tocando no assunto. Quando eu era garoto, não tinha essa história de bullying. O gordinho dava pancada em todo mundo. Hoje o gordinho chora. Isso seria empurrar para baixo do tapete? Não, não é empurrar, mas espera aí. Acontece as brincadeiras entre crianças, então, elas estão ali se moldando o caráter. Você não tem que ter uma política para isso. Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Tudo é coitadismo no Brasil. Vamos acabar com isso. As políticas afirmativas, então, reforçam o preconceito? Reforçam, não há a menor dúvida, né? Por exemplo, a política de cota do Brasil está completamente equivocada. 70% dos afrodescendentes que entram na política de cota são bem de vida. Você tem que ter uma cota social, onde você inverte isso aí, você vai atender em 70% o afrodescendente pobre. Tá? Agora, isso tudo é maneira de dividir a sociedade. Não devemos ter classes especiais por questão de cor de pele, por questão de opção sexual, seja lá por região, seja lá o que for. Somos todos iguais perante a lei. Somos um só povo, embaixo de uma só bandeira, um só coração verde e amarela. E quem, por exemplo, se empenhar, se dedicar pelo mérito, logicamente vai ter uma vida mais tranquila do que aquele que resolveu não se dedicar no seu tempo de jovem no Brasil. O senhor chegou a defender uma discussão da Constituição. Há problemas com a nossa? Que problemas o senhor vê e se ainda está em discussão a possibilidade de uma nova Assembleia Constituinte? Não, a Assembleia Constituinte está fora de cogitação, até não seria atribuição minha propor isso daí. Agora, pontualmente, eu desde 93, 94, eu luto, por exemplo, para modificar um artigo na Constituição para reduzir a maioridade penal. Eu acho que 18 anos está muito alto, né? Passar para 16 ou 17, para chegar num acordo até. Agora, pontualmente, nós pretendemos mudar a Constituição, sim. Nós tivemos, desde 88, em torno de 100 emendas que foram aprovadas. Agora, mudar como um todo, como o Chávez fez na Venezuela, isso o PT quer fazer. Estava no programa deles, né, que eu chamo de programa Camaleão, todo dia muda. Agora ele tirou de lá a ideia de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Viu Haddad com Manuela Dávila, que diz claramente ela que é favorável ao aborto, que não acredita em Deus, e tá tomando a hóstia da igreja. Ou seja, na época de campanha, vale tudo para agradar o eleitor. Sou diferente desse tipo de gente. Candidato, eu queria agradecer a entrevista que o senhor nos concede, queria deixar o espaço para que o senhor se dirigisse ao eleitor do estado do Piauí. Eleitor do Piauí, do Nordeste, andei um pouco por aí, confesso que é apaixonado por esse povo. O meu sogro, o Paulo Negão, é natural de Crateús, Ceará, e dizer a vocês, né, que vocês são tão iguais como nós aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul ou do Norte. Somos um só povo, e com a união desse povo, levando-se em conta o que nós temos de bom aqui no Brasil, são recursos minerais, área para turismo, subsolo, temos coisas maravilhosas aqui, e unindo o nosso Brasil,
sob a proteção de Deus, tenho certeza, nós seremos muito mais felizes no futuro. Meu muito obrigado mais uma vez pela votação maravilhosa que tive em todo o Nordeste. Tamo juntos. Jair Bolsonaro concedeu entrevista à Cidade Verde, concedeu entrevista a mim no Rio de Janeiro, assim como fez o candidato Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, que concedeu entrevista ao repórter Francisco Lima. Ontem você viu aqui na TV Cidade Verde a entrevista com o candidato do PT. Hoje, a entrevista exclusiva da TV Cidade Verde por Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Vamos acompanhar. Deputado federal desde 1991, Jair Bolsonaro tem agora a sua mais importante missão política. Foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais e chega ao segundo turno como líder das pesquisas. E conversa agora com o estado do Piauí, através aqui da TV Cidade Verde. Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigado por aceitar essa nossa entrevista. Com satisfação, quero agradecer ao Nordeste, a votação maravilhosa que tive lá. Inclusive, entre as 9 capitais de estado, nós ganhamos em 5. Meu muito obrigado, Nordeste, pela confiança depositada em mim por ocasião do primeiro turno. Candidato, queria começar conversando com o senhor a respeito de um episódio que marcou o Brasil, que foi o atentado que o senhor sofreu. Como é que isso mudou a vida do senhor, a sua rotina, o seu cotidiano e a sua relação com os eleitores? Mudou, não há dúvida, né? Essa possibilidade a gente estava em nosso radar. Um ato de violência, uma pedrada, mas não uma facada. Bem, aconteceu. Eu estive à beira da morte em 2 oportunidades, não só lá em Juiz de Fora, bem como numa nova cirurgia em São Paulo, que começou às 9 da noite e acabou às 5 da madrugada, que não foi uma facada de uma pessoa que deu uma facada, não veio briga de bar acontecer. O cara bateu e rodou, então era um cara que foi para matar. E logicamente que muda a vida da gente, tá certo? Eu, infelizmente, não posso mais fazer aquilo que vocês viram fazendo pelo Brasil, se entregando, né, se jogando nos braços do povo em aeroportos e outros eventos, porque a possibilidade real de um atentado para me tirar de combate existe. Inclusive mudou completamente a minha rotina. Eu costumo dizer, né, que a minha vida está muito parecida com a do Sérgio Moro. Ele não tem liberdade para sozinho na padaria ou ir passear com a sua família no shopping. Eu não posso mais sair de casa sozinho. Mas eu e ele, com toda certeza, né, sabíamos dessa dificuldade que teríamos e da liberdade que nós perdemos. Mas é por uma causa justa. Em grande parte, eu estou aqui também, graças ao trabalho de Sérgio Moro no combate à corrupção. Bom, o senhor agora, nessa reta final de campanha, foi alvo de uma denúncia de que estaria impulsionando as redes sociais com a ajuda de empresários. Isso, inclusive, virou um processo no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor viu esse episódio? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Primeiro, a matéria surgiu na Folha de São Paulo, um jornal de sempre, um jornal que não tem qualquer compromisso com a verdade. Até acusaram um tempo atrás, no dia 10 de janeiro, de ter uma funcionária fantasma lá em Angra dos Reis. E nesse dia 10 ela estava de férias por coincidência, né, para azar da Folha de São Paulo. Matéria pregada, né, plantada, que deu chance aí, oportunidade para a esquerda, PT e PDT, entrar com ação no Supremo e anexando uma xerox do jornal Folha de São Paulo. Não tenho qualquer contato com o empresário, nunca pedi para ninguém fazer isso. Afinal de contas, nós dominamos as mídias sociais desde muito antes de começar as eleições. Eu não tenho 7 milhões de seguidores no Facebook de agora. No meu Facebook, nunca impulsionamos nada, nunca pagamos 10 reais para impulsionar qualquer coisa. É um desespero por parte deles. E digo mais, para você derrotar o PT, você não precisa de mentiras, de fake news. Você derrota o PT com verdades. O estado do Piauí é um estado forte no agronegócio, na produção de soja, de milho, e carece sempre de infraestrutura para o transporte desse tipo de produção. E o agronegócio tem sido o grande motor da economia brasileira. O que o senhor poderia assumir de compromisso de investimentos nesse setor do estado do Piauí? Olha, de há muito eu tenho um bom relacionamento com a bancada do agronegócio em Brasília. E visitei várias feiras de agronegócio pelo Brasil. Já plantei 30 hectares de arroz em 1979, sei das dificuldades. O que eles pedem, e eu há muito luto por isso, nós estamos sintonizados. Eles querem uma segurança jurídica para sua terra. Você não pode acordar hoje e de repente tomar conhecimento no jornal que a sua fazenda vai ser demarcada como terra indígena. Você não pode ter a sua fazenda invadida e de repente você entra com uma reintegração de posse e, de acordo com o lado ideológico daquele governador, ele não cumpre a reintegração de posse.
Eles não querem mais viver com o fantasma da indústria da multa. Tudo é multa para cima deles. Eles não querem continuar sendo lembrados pelo Estado apenas na hora de arrecadar, como querem mudar a Lei Candir para cobrar ICMS dos produtos aí, os commodities do campo. Então esse compromisso nós temos com ele. Se eu for presidente, via projeto de lei, a maioria dessas questões, nós a submeteremos ao parlamento para dar paz ao homem do campo, para que ele até aumente a sua produtividade e tenha então uma garantia de que ele vai trabalhar em paz em sua terra. Complemento, no que depender de mim, as ações do MST serão tipificadas como terrorismo. Esse pessoal não pode continuar levando terror ao campo e ficar imune em nome do movimento social. O senhor conheceu de perto o litoral do estado do Piauí, cidade de Parnaíba, o litoral piauiense. O que pode se assumir de compromisso para garantir que o turismo seja também uma alavanca no desenvolvimento do estado? Você é uma região para portos lá, para navio de cruzeiro, o governo federal dará sua parcela de contribuição e buscaremos recursos na iniciativa privada para que tenhamos, quem sabe, um porto lá operado pela iniciativa privada, já que o governo carece de recursos para obras aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, por que o turismo dá certo quase que no mundo todo, não dá certo aqui? Como é que se vai mais gente na Torre Eiffel do que no Brasil como um todo, com tudo que nós temos? O Delta do Parnaíba, temos aqui os lençóis maranhenses, região amazônica, os pantanais matogrossense, Chapada e Veadeiros, entre tantas e tantas outras coisas aqui no Brasil. O que não dá certo? Primeiro, você aportar um navio no Brasil de cruzeiro custa 20 vezes mais caro do que aportar um navio fora do Brasil. Nós temos uma questão aqui de reciprocidade de vistos. Apesar do último governo aqui ter dado uma atenuada nessa questão, tem certos países que você tem que dar o direito ao visto de turista sem a reciprocidade. Ninguém da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul quer vir para o Brasil aqui, procurar emprego aqui e ficar aqui. Não, eles querem fazer o turismo embora. Então nós devemos facilitar esse visto. Visto eletrônico, poderia ser nesse sentido. Em parte o governo já está tomando providência nesse sentido. O Brasil não está entre os 40 países do mundo que recebem mais turistas. Está errado. Se você conseguir, inclusive, equacionar a questão da segurança, você fará com que a iniciativa privada parta para a infraestrutura e nós possamos fazer valer em nossa balança, o nosso PIB aqui, recursos vindo de turismo. Bolsa Família. O que o senhor tem de meta para o Bolsa Família, de objetivos? O eleitor piauiense se preocupa com esse assunto. É comum em época de campanha o PT pregar junto ao Nordeste e outros pontos do Brasil, onde tem uma quantidade de pessoas beneficiadas do Bolsa Família, dizendo que o outro lado vai acabar com ela. Mentira do PT. O PT, sem mentir, deixa de ser PT. Pregaram isso no Nordeste. Digo mais, uma proposta do nosso vice, o João Mourão, para que nós concedêssemos o 13º para o Bolsa Família sem aumentar a despesa. De onde viria esse recurso? Do combate à fraude, à corrupção, ao desvio. Dá para dar o 13º para eles e faremos isso. E deixe bem claro, e quando eu falo, não tem fake news, não preciso mentir. Em 2006, o Senado aprovou o 13º do Bolsa Família. O projeto foi para a Câmara. Relator, doutor Rosinha, do PT do Paraná. Então, o PT, na Câmara, como relator, foi pedido o arquivamento do 13º para o Bolsa Família. Esse é o PT que diz que defende os mais pobres. O senhor faz ataques e críticas ao Partido dos Trabalhadores e o estado do Piauí, no primeiro turno, deu 63% de votos a Fernando Haddad, elegeu um governador em primeiro turno do Partido dos Trabalhadores, que é o governador Wellington Dias. E ficou uma preocupação, como é que vai ser a relação eventual do senhor, se for presidente da República, com o estado que tem um governo do PT? Não é apenas o Piauí, o Maranhão reelegeu um governador do PCdoB. É a proposta da nossa equipe econômica que a gente traduz em menos Brasília e mais Brasil. Tudo que nós pudermos mandar de recursos para estados e municípios, nós mandaremos. Estados e municípios, então, vão definir quais são as suas políticas internas. E mais, nós não podemos prejudicar o povo do Piauí, qual estado que seja, porque tem um governador que não se alinha ideologicamente conosco. Isso não existe. Vamos tratar todos os estados de forma republicana. A relação também política com esses governadores? Vamos conversar. Lógico que tem, qual estado que não tem problema? Estamos prontos para conversar e buscar soluções para todos os problemas aí. Não é fácil, mas pode contar com a nossa boa vontade, independente do partido do governador daquele estado.
A estiagem é um problema que afeta muito a economia e a realidade do piauiense. O estado, embora esteja ali entre dois grandes rios, São Francisco e Parnaíba, ainda sofre com os problemas da estiagem. Como é que isso tem despertado a atenção da sua equipe e do senhor? Estive há um ano e pouco em Israel. Nessa semana recebi a visita do embaixador de Israel, onde temos conversado sobre isso. Quando estive lá, um estado pequeno, né, Israel, menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe, mas é um estado de primeiro mundo. E fui ver a agricultura deles, bem como a piscicultura, criação de peixes. Lá chove menos do que o semiárido nordestino. E lá eles têm uma agricultura que lhes dá a garantia alimentar, eles exportam para a Europa. Essa tecnologia já foi mais que costurada por nós. O Estado de Israel quer colaborar conosco e trazê-la para cá. E podemos praticar na agricultura, na fruticultura, em tudo. Nós queremos as soluções definitivas para o Brasil. Chega de... Vão ter caminhão-pipa? Lógico, vai ter continuação, não tem como acabar o caminhão-pipa. Mas se for possível você substituir, por exemplo, máquinas para dessalinizar a água do mar, máquinas israelenses, você vai colocar naquele local. Não só água do mar, que você pode puxar, bem como águas dos nossos aquíferos, que são salobra. Dá para fazer isso porque o mundo aí fora, no caso de Israel, tem tecnologia para tal e nós queremos isso para o nosso semiárido, para o nosso povo nordestino. Educação. Candidato, as escolas brasileiras, além da necessidade do Brasil de ter um país cada vez mais alfabetizado, tem também um problema que é a violência dentro das escolas. Como é que a educação está pensada dentro de um futuro eventual governo Bolsonaro? Olha, eu estou com 63 anos de idade, no meu tempo não tinha isso. Quando o professor entrava na sala de aula, os alunos se levantavam. Ninguém fazia algazarra, não tinha bagunça. Era dado o dever de casa, no dia seguinte era cobrado. Né? Se o garoto não entregasse, o pai era chamado na escola. Temos que voltar isso daí. Nós temos que fazer com que o professor tenha como exercer plenamente a sua autoridade em sala de aula. Hoje em dia se preocupa com sexo em sala de aula, ideologia de gênero, sempre muda o nome, né? É aquela história do kit gay lá atrás, que realmente o governo do PT, o ministro da Educação era o senhor Fernando Haddad, e quiseram embutir isso na escola. Ele nega, né? É lógico que ele nega, mas nós temos vídeo da própria Dilma Rousseff, em 2011, dizendo que mandou recolher esse material que era inadequado. Eu tenho filmes nesse sentido. Eu tenho o filme do senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, dizendo, em audiência pública na Câmara, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme beijo lésbico para combater preconceito, combater homofobia. Tem vídeo, você buscar no YouTube, botar André Lázaro, Jair Bolsonaro, você vai ver esse vídeo. Então, existiu, isso inclusive o teu estado com toda certeza, os municípios do Piauí com toda certeza, votaram o ano passado a inclusão ou não da ideologia de gênero em sala de aula. Quem mandou? Vem lá atrás de quando o ministro, agora não era mais o Haddad, era o Mercadante, oficiou estados e municípios, todos os estados e municípios do Brasil para incluir nos planos estaduais e municipais a ideologia de gênero. Ele está negando por quê? Eu tenho, por exemplo, Beto de Jesus, imagem dele, que era o vice-presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, etc., dizendo que o Haddad amarelou naquele momento, quando disse que o kit gay não havia sido estudado ainda. Quer mais prova contra isso? Você é pai, você é mãe, quer que seu filho aprenda sexo em sala de aula com 6 anos de idade? Homo, inclusive, afetivo? Ou hétero, não interessa? Um pai quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola? Infelizmente isso é uma verdade. O PT queria impor isso nas escolas. As provas estão aí. As câmaras municipais são testemunha disso, que votaram a inclusão, a grande maioria não acolheu, né? A inclusão da ideologia de gênero em sala de aula. Bom, de qualquer forma, o preconceito existe, precisa ser combatido. O senhor acredita que isso é uma política de governo? Sim. Olha, eu lembro do Morgan Freeman, um ator negro americano. Perguntaram para ele, né? Como combater o racismo? Ele falou, não tocando no assunto. Quando eu era garoto, não tinha essa história de bullying. O gordinho dava pancada em todo mundo. Hoje o gordinho chora. Isso seria empurrar para baixo do tapete? Não, não é empurrar, mas espera aí. Acontece as brincadeiras entre crianças, elas estão ali se moldando o caráter. Você não tem que ter uma política para isso. Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Tudo é coitadismo no Brasil. Vamos acabar com isso. As políticas afirmativas, então, reforçam o preconceito? Reforçam, não há a menor dúvida, né? Por exemplo, a política de cota no Brasil está completamente equivocada.
70% dos afrodescendentes que entram para a política de cota são bem de vida. Você tem que ter uma cota social, onde você inverte isso aí, você vai atender em 70% o afrodescendente pobre. Tá? Agora, isso tudo é maneira de dividir a sociedade. Não devemos ter classes especiais por questão de cor de pele, por questão de opção sexual, seja lá por região, seja lá o que for. Somos todos iguais perante a lei, somos um só povo, embaixo de uma só bandeira, um só coração verde e amarela. E quem, por exemplo, se empenhar, se dedicar pelo mérito, logicamente vai ter uma vida mais tranquila do que aquele que resolveu não se dedicar no seu tempo de jovem no Brasil. O senhor chegou a defender uma discussão da Constituição. Há problemas com a nossa? Que problemas o senhor vê e se ainda está em discussão a possibilidade de uma nova Assembleia Constituinte? Não, a Assembleia Constituinte está fora de cogitação, até não seria atribuição minha propor isso daí. Agora, pontualmente, eu desde 93, 94, eu luto, por exemplo, para modificar um artigo na Constituição para reduzir a idade penal. Eu acho que 18 anos está muito alto, né? Passar para 16 ou 17, para chegar a um acordo até. Agora, pontualmente, nós pretendemos mudar a Constituição, sim. Nós tivemos, desde 88, em torno de 100 emendas que foram aprovadas. Agora, mudar como um todo, como o Chávez fez na Venezuela, isso o PT quer fazer. Estava no programa deles, né, que eu chamo de programa Camaleão, todo dia muda. Agora ele tirou de lá a ideia de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Viu a Haddad com Manuela Dávila, que diz claramente ela que é favorável ao aborto, que não acredita em Deus, e tá tomando a hóstia da igreja. Ou seja, na época de campanha, vale tudo para agradar o eleitor. Sou diferente desse tipo de gente. Candidato, eu queria agradecer a entrevista que o senhor nos concede, queria deixar o espaço para que o senhor se dirigisse ao eleitor do estado do Piauí. Eleitor do Piauí, do Nordeste, andei um pouco por aí, confesso que é apaixonado por esse povo. O meu sogro, o Paulo Negão, é natural de Crateús, Ceará, e dizer a vocês, né, que vocês são tão iguais como nós aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul ou do Norte. Somos um só povo, e com a união desse povo, levando-se em conta o que nós temos de bom aqui no Brasil, são recursos minerais, área para turismo, subsolo, temos coisas maravilhosas aqui. E unindo o nosso Brasil, sob a proteção de Deus, tenho certeza, nós seremos muito mais felizes no futuro. Meu muito obrigado mais uma vez pela votação maravilhosa que tive em todo o Nordeste. Tamo junto. Jair Bolsonaro concedeu entrevista à Cidade Verde, concedeu entrevista a mim no Rio de Janeiro, assim como fez o candidato Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, que concedeu entrevista ao repórter Francisco Lima. Ontem você viu aqui na TV Cidade Verde a entrevista com o candidato do PT. Hoje, a entrevista exclusiva da TV Cidade Verde por Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Vamos acompanhar. Deputado federal desde 1991, Jair Bolsonaro tem agora a sua mais importante missão política. Foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais e chega ao segundo turno como líder das pesquisas. E conversa agora com o estado do Piauí, através aqui da TV Cidade Verde. Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigado por aceitar essa nossa entrevista. Com satisfação, quero agradecer ao Nordeste, a votação maravilhosa que tive lá. Inclusive, entre as 9 capitais de estado, nós ganhamos em 5. Meu muito obrigado, Nordeste, pela confiança depositada em mim por ocasião do primeiro turno. Candidato, queria começar conversando com o senhor a respeito de um episódio que marcou o Brasil, que foi o atentado que o senhor sofreu. Como é que isso mudou a vida do senhor, a sua rotina, o seu cotidiano e a sua relação com os eleitores? Mudou, não há dúvida, né? Essa possibilidade a gente estava em nosso radar. Um ato de violência, uma pedrada, mas não uma facada. Bem, aconteceu. Eu estive à beira da morte em 2 oportunidades, não só lá em Juiz de Fora, bem como numa nova cirurgia em São Paulo, que começou às 9 da noite e acabou às 5 da madrugada, que não foi uma facada de uma pessoa que deu uma facada, não veio briga de bar acontecer. O cara bateu e rodou, então era um cara que foi para matar. E logicamente que muda a vida da gente, tá certo? Eu, infelizmente, não posso mais fazer aquilo que vocês viram fazendo pelo Brasil, se entregando, né, se jogando nos braços do povo em aeroportos e outros eventos, porque a possibilidade real de um atentado para me tirar de combate existe. E que mudou completamente a minha rotina. Eu costumo dizer, né, que a minha vida está muito parecida com a do Sérgio Moro. Ele não tem liberdade para sozinho na padaria ou ir passear com a sua família no shopping. Eu não posso mais sair de casa sozinho. Mas eu e ele, com toda certeza, né, sabíamos
dessa dificuldade que teríamos e da liberdade que nós perdemos. Mas é por uma causa justa. Em grande parte, eu estou aqui também, graças ao trabalho de Sérgio Moro no combate à corrupção. Bom, o senhor agora, nessa reta final de campanha, foi alvo de uma denúncia de que estaria impulsionando as redes sociais com a ajuda de empresários. Isso, inclusive, virou um processo no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor viu esse episódio? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Primeiro, a matéria surgiu na Folha de São Paulo, um jornal de sempre, um jornal que não tem qualquer compromisso com a verdade. Até acusaram um tempo atrás, no dia 10 de janeiro, tem uma funcionária fantasma lá em Angra dos Reis. E nesse dia 10 ela estava de férias, por coincidência, né, para azar da Folha de São Paulo. Matéria pregada, né, plantada, que deu chance aí, oportunidade para a esquerda, PT e PDT, entrar com ação no Supremo e anexando uma sheriff do jornal Folha de São Paulo. Não tenho qualquer contato com o empresário, nunca pedi para ninguém fazer isso. Afinal de contas, nós dominamos as mídias sociais desde muito antes de começar as eleições. Eu não tenho 7 milhões de seguidores no Facebook de agora. No meu Facebook, nunca impulsionamos nada, nunca pagamos 10 reais para impulsionar qualquer coisa. É um desespero por parte deles. E digo mais, para você derrotar o PT, você não precisa de mentiras, de fake news. Você derrota o PT com verdades. O estado do Piauí é um estado forte no agronegócio, na produção de soja, de milho, e carece sempre de infraestrutura para o transporte desse tipo de produção. E o agronegócio tem sido o grande motor da economia brasileira. O que o senhor poderia assumir de compromisso de investimentos nesse setor do estado do Piauí? Olha, de há muito eu tenho um bom relacionamento com a bancada do agronegócio em Brasília. E visitei várias feiras de agronegócio pelo Brasil. Já plantei 30 hectares de arroz em 1979, sei das dificuldades. O que eles pedem, e eu há muito luto por isso, nós estamos sintonizados. Eles querem uma segurança jurídica para sua terra. Você não pode acordar hoje e de repente tomar conhecimento no jornal que a sua fazenda vai ser demarcada como terra indígena. Você não pode ter a sua fazenda invadida e de repente você entra com uma reintegração de posse e, de acordo com o lado ideológico daquele governador, ele não cumpre a reintegração de posse. Eles não querem mais viver com o fantasma da indústria da multa. Tudo é multa para cima deles. Eles não querem continuar sendo lembrados pelo Estado apenas na hora de arrecadar, como querem mudar a Lei Candir para cobrar ICMS dos produtos aí, os commodities do campo. Então esse compromisso nós temos com ele. Se eu for presidente, via projeto de lei, a maioria dessas questões, nós as submeteremos ao parlamento para dar paz ao homem do campo, para que ele até aumente a sua produtividade e tenha, então, uma garantia de que ele vai trabalhar em paz em sua terra. Complemento, no que depender de mim, as ações do MST serão tipificadas como terrorismo. Esse pessoal não pode continuar levando terror ao campo e ficar imune em nome do movimento social. O senhor conheceu de perto o litoral do estado do Piauí, cidade de Parnaíba, o litoral piauiense. O que pode se assumir de compromisso para garantir que o turismo seja também uma alavanca no desenvolvimento do estado? Você tem uma região para portos lá, para navio de cruzeiro, o governo federal dará sua parcela de contribuição e buscaremos recursos na iniciativa privada para que tenhamos, quem sabe, um porto lá operado pela iniciativa privada, já que o governo carece de recursos para obras aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, por que o turismo dá certo quase que no mundo todo, não dá certo aqui? Como é que se vai mais gente na Torre Eiffel do que no Brasil como um todo, com tudo que nós temos? O Delta do Parnaíba, temos aqui os lençóis maranhenses, região amazônica, os pantanais matogrossense, Chapada e Veadeiros, entre tantas e tantas outras coisas aqui no Brasil. O que não dá certo? Primeiro, você aportar um navio no Brasil de cruzeiro custa 20 vezes mais caro do que aportar um navio fora do Brasil. Nós temos uma questão aqui de reciprocidade de vistos. Apesar do último governo aqui ter dado uma atenuada nessa questão, tem certos países que você tem que dar o direito ao visto de turista sem a reciprocidade. Ninguém da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul quer vir para o Brasil aqui, procurar emprego aqui, fica aqui, não, eles querem fazer o turismo embora. Então nós devemos facilitar esse visto. O visto eletrônico poderia ser nesse sentido, em parte o governo já está tomando providência nesse sentido. O Brasil não está entre os 40 países do mundo que recebem mais turistas, está errado. Se você conseguir, inclusive, equacionar a questão da segurança, você
fará com que a iniciativa privada parta para a infraestrutura e nós possamos fazer valer em nossa balança, o nosso PIB aqui, recursos vindo de turismo. Bolsa Família. O que o senhor tem de meta para o Bolsa Família, de objetivos? O eleitor piauiense se preocupa com esse assunto. É comum em época de campanha o PT pregar junto ao Nordeste e outros pontos do Brasil, onde tem uma quantidade de pessoas beneficiadas da Bolsa Família, dizendo que o outro lado vai acabar com ela. Mentira do PT. O PT, sem mentir, deixa de ser PT. Pregar isso no Nordeste. Digo mais, uma proposta do nosso vice, o João Mourão, para que nós concedêssemos o 13º para o Bolsa Família sem aumentar a despesa. De onde viria esse recurso? Do combate à fraude, à corrupção, né, ao desvio. Dá para dar o 13º para eles e faremos isso. E deixe bem claro, e quando eu falo, não tem fake news, não preciso mentir. Tá? Em 2006, o Senado aprovou o 13º Bolsa Família. O projeto foi para a Câmara. Relator, doutor Rosinha, do PT do Paraná. Então, o PT, na Câmara, como relator, foi pedido o arquivamento do 13º para o Bolsa Família. Esse é o PT que diz que defende os mais pobres. O senhor faz ataques e críticas ao Partido dos Trabalhadores e o estado do Piauí, no primeiro turno, deu 63% de votos a Fernando Haddad, elegeu um governador em primeiro turno do Partido dos Trabalhadores, que é o governador Wellington Dias. E ficou uma preocupação, como é que vai ser a relação eventual do senhor, se for presidente da República, com o estado que tem um governo do PT? Não é apenas o Piauí, não. O Maranhão reelegeu um governador do PCdoB. É a proposta da nossa equipe econômica que a gente traduz em menos Brasília e mais Brasil. Tudo que nós pudermos mandar de recursos para estados e municípios, nós mandaremos. Estados e municípios, então, vão definir quais são as suas políticas internas. E mais, nós não podemos prejudicar o povo do Piauí, qual estado que seja, porque tem um governador que não se alinha ideologicamente conosco. Isso não existe. Vamos tratar todos os estados de forma republicana. A relação também política com esses governadores? Vamos conversar. Lógico que tem, qual estado que não tem problema? Estamos prontos para conversar e buscar soluções para todos os problemas aí. Não é fácil, mas pode contar com a nossa boa vontade, independente do partido do governador daquele estado. A estiagem é um problema que afeta muito a economia e a realidade do piauiense. O estado, embora esteja ali entre dois grandes rios, São Francisco e Parnaíba, ainda sofre com os problemas da estiagem. Como é que isso tem despertado a atenção da sua equipe e do senhor? Estive há um ano e pouco em Israel. Nessa semana recebi a visita do embaixador de Israel, onde temos conversado sobre isso. Quando estive lá, um estado pequeno, né, Israel, menor estado do Brasil, que é Sergipe, mas é um estado de primeiro mundo. E fui ver a agricultura deles, bem como a piscicultura, criação de peixes. Lá chove menos do que o semiárido nordestino. E lá eles têm uma agricultura que lhes dá a garantia alimentar, eles exportam para a Europa. Essa tecnologia já foi mais que costurada por nós. O Estado de Israel quer colaborar conosco e trazê-la para cá. E podemos praticar na agricultura, na fruticultura, em tudo. Nós queremos as soluções definitivas para o Brasil. Chega de... Vão ter caminhão-pipa? Lógico, vai ter continuação, tem como acabar o caminhão-pipa. Mas se for possível você substituir, por exemplo, máquinas para dessalinizar a água do mar, máquinas israelenses, você vai colocar naquele local. Não só a água do mar, que você pode puxar, bem como águas dos nossos aquíferos, que são salobra. Dá para fazer isso porque o mundo aí fora, no caso de Israel, tem tecnologia para tal e nós queremos isso para o nosso semiárido, para o nosso povo nordestino. Educação. Candidato, as escolas brasileiras, além da necessidade do Brasil de ter um país cada vez mais alfabetizado, tem também um problema que é a violência dentro das escolas. Como é que a educação está pensada dentro de um futuro eventual governo Bolsonaro? Eu estou com 63 anos de idade. No meu tempo não tinha isso. Quando o professor entrava na sala de aula, os alunos se levantavam. Ninguém fazia algazarra, não tinha bagunça. Era dado o dever de casa, o dia seguinte era cobrado. Né? Se o garoto não entregasse, o pai era chamado na escola. Tem que voltar isso daí. Nós temos que fazer com que o professor tenha como exercer plenamente a sua autoridade em sala de aula. Hoje em dia se preocupa com sexo, sala de aula, ideologia de gênero, sempre muda o nome, né? É aquela história do kit gay lá atrás, que realmente o governo do PT, o ministro da Educação era o senhor Fernando Haddad, e quiseram embutir isso na escola. Ele nega, né? É lógico que ele nega, mas nós temos vídeo da própria Dilma Rousseff
em 2011, dizendo que mandou recolher esse material que era inadequado. Eu tenho filmes nesse sentido. Eu tenho o filme do senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, dizendo, em audiência pública na Câmara, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina, para fazermos um filme beijo lésbico, para combater preconceito, combater homofobia. Tem vídeo, você buscar no YouTube, botar André Lázaro, Jair Bolsonaro, você vai ver esse vídeo. Então, existiu. Isso, inclusive, o teu estado, com toda certeza, os municípios do Piauí, com toda certeza, votaram o ano passado a inclusão ou não da ideologia de gênero em sala de aula. Quem mandou? Bem lá atrás, de quando o ministro, agora não era mais o Haddad, era o Mercadante, oficiou estados e municípios, todos os estados e municípios do Brasil para incluir nos planos estaduais e municipais a ideologia de gênero. Ele está negando por quê? Eu tenho, por exemplo, Beto de Jesus, imagem dele, que era o vice-presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, etc., dizendo que o Haddad amarelou naquele momento, quando disse que o kit gay não havia sido estudado ainda. Quer mais prova contra isso? Você pai, você mãe, quer que seu filho aprenda sexo em sala de aula com 6 anos de idade? Homo, inclusive, afetivo? Ou hétero, não interessa? Um pai quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola? Infelizmente, isso é uma verdade. O PT queria impor isso nas escolas. As provas estão aí. As câmaras municipais são testemunha disso, que votaram a inclusão, a grande maioria não acolheu, né? A inclusão da ideologia de gênero em sala de aula. Bom, de qualquer forma, o preconceito existe, precisa ser combatido. O senhor acredita que isso é uma política de governo? Sim. Olha, eu lembro do Morgan Freeman, um ator negro americano. Perguntaram para ele, né? Como combater o racismo? Ele falou, não tocando no assunto. Quando eu era garoto, não tinha essa história de bullying. O gordinho dava pancada em todo mundo. Hoje o gordinho chora. Isso seria empurrar para baixo do tapete? Não é empurrar, mas espera aí. Acontecem as brincadeiras entre crianças, então, elas estão ali se moldando o caráter. Você não tem que ter uma política para isso. Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Tudo é coitadismo no Brasil. Vamos acabar com isso. As políticas afirmativas, então, reforçam o preconceito? Reforçam, não há a menor dúvida, né? Por exemplo, a política de cota do Brasil está completamente equivocada. 70% dos afrodescendentes que entram na política de cota são bem de vida. Você tem que ter uma cota social, onde você inverte isso aí, você vai atender em 70% o afrodescendente pobre. Tá? Agora, isso tudo é maneira de dividir a sociedade. Não devemos ter classes especiais por questão de cor de pele, por questão de opção sexual, seja lá por região, seja lá o que for. Somos todos iguais perante a lei. Somos um só povo, embaixo de uma só bandeira, um só coração verde e amarela. E quem, por exemplo, se empenhar, se dedicar pelo mérito, logicamente vai ter uma vida mais tranquila do que aquele que resolveu não se dedicar no seu tempo de jovem no Brasil. O senhor chegou a defender uma discussão da Constituição. Há problemas com a nossa? Que problemas o senhor vê e se ainda está em discussão a possibilidade de uma nova Assembleia Constituinte? Não, a Assembleia Constituinte está fora de cogitação, até não seria atribuição minha propor isso daí. Agora, pontualmente, eu desde 93, 94, eu luto, por exemplo, para modificar um artigo na Constituição para reduzir a maioridade penal. Eu acho que 18 anos está muito alto, né? Passar para 16 ou 17, para chegar a um acordo até. Agora, pontualmente, nós pretendemos mudar a Constituição, sim. Nós tivemos, desde 88, em torno de 100 emendas que foram aprovadas. Agora, mudar como um todo, como o Chávez fez na Venezuela, isso o PT quer fazer. Estava no programa deles, né, que eu chamo de programa Camaleão, todo dia muda. Agora ele tirou de lá a ideia de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Viu o Haddad com Manuela Dávila, que diz claramente ela que é favorável ao aborto, que não acredita em Deus, e tá tomando a hóstia da igreja. Ou seja, na época de campanha, vale tudo para agradar o eleitor. Sou diferente desse tipo de gente. Candidato, queria agradecer a entrevista que o senhor nos concede, queria deixar o espaço para que o senhor se dirigisse ao eleitor do estado do Piauí. Eleitor do Piauí, do Nordeste, andei um pouco por aí, confesso que é apaixonado por esse povo. O meu sogro, o Paulo Negão, é natural de Crateús, Ceará, e dizer a vocês, né, que vocês são tão iguais como nós aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul ou do Norte. Somos um só povo, e com a união desse povo, levando-se em conta que nós temos de bom aqui no Brasil, são recursos minerais, área para turismo, subsolo, temos coisas maravilhosas aqui. E unindo o nosso Brasil,
sob a proteção de Deus, tenho certeza, nós seremos muito mais felizes no futuro. Meu muito obrigado mais uma vez pela votação maravilhosa que tive em todo o Nordeste. Tamo junto. Jair Bolsonaro concedeu entrevista à Cidade Verde, concedeu entrevista a mim no Rio de Janeiro, assim como fez o candidato Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, que concedeu entrevista ao repórter Francisco Lima. Ontem você viu aqui na TV Cidade Verde a entrevista com o candidato do PT. Hoje, a entrevista exclusiva da TV Cidade Verde por Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Vamos acompanhar. Deputado federal desde 1991, Jair Bolsonaro tem agora a sua mais importante missão política. Foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais e chega ao segundo turno como líder das pesquisas. E conversa agora com o estado do Piauí, através aqui da TV Cidade Verde. Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigado por aceitar essa nossa entrevista. Com satisfação, quero agradecer ao Nordeste, a votação maravilhosa que tive lá. Inclusive, entre as 9 capitais de estado, nós ganhamos em 5. Meu muito obrigado, Nordeste, pela confiança depositada em mim por ocasião do primeiro turno. Candidato, queria começar conversando com o senhor a respeito de um episódio que marcou o Brasil, que foi o atentado que o senhor sofreu. Como é que isso mudou a vida do senhor, a sua rotina, o seu cotidiano e a sua relação com os eleitores? Mudou, não há dúvida, né? Essa possibilidade a gente estava em nosso radar. Um ato de violência, uma pedrada, mas não uma facada. Bem, aconteceu. Eu estive à beira da morte em 2 oportunidades, não só lá em Juiz de Fora, bem como numa nova cirurgia em São Paulo, que começou às 9 da noite e acabou às 5 da madrugada, que não foi uma facada de uma pessoa que deu uma facada, não veio briga de bar acontecer. O cara bateu e rodou, então era um cara que foi para matar. E logicamente que muda a vida da gente, tá certo? Eu, infelizmente, não posso mais fazer aquilo que vocês viram fazendo pelo Brasil, se entregando, né, se jogando nos braços do povo em aeroportos e outros eventos, porque a possibilidade real de um atentado para me tirar de combate existe. Till I get up, time is barely on our side.